Agora são 13 horas pontualmente na cidade de São Raimundo Nonato, aqui conosco, a diretora do Instituto Paulo Freire, Alexandra Miranda, também o Louquinho da Silva, né? Preguiçolo, aqui conosco em nossa bancada. Professora Alessandra, diretora do Instituto Paulo Freire, o Context acaba de finalizar mais uma edição histórica. Qual é o sentimento neste momento? Então, Mário, boa tarde a todos, boa tarde, ouvintes da Rádio Serra da Capivara. É uma honra estarmos aqui para dizer que estamos muito felizes com o resultado do Conesc. Foi um evento que, de fato, impactou e que realmente atingimos o nosso principal objetivo, que foi impactar pessoas e fazer com que cada uma que estivesse presente naquela imersão, de fato, saísse com seu propósito de vida renovado, principalmente com seu propósito profissional, que é transformar vidas através da educação. Então, finalizamos e com um sentimento de felicidade muito grande, porque, de fato, atingimos o nosso principal objetivo. Bem, Alexandra, o que representa para você ver educadores de tantas cidades reunidos aqui discutindo o futuro da educação? Representa o que a gente já falou, Mário, na primeira entrevista, que o Conesc, ele não é um evento, ele é um movimento educacional. E nós podemos ver que realmente é um movimento educacional com vários profissionais de diversas áreas, de várias cidades do Piauí e também de outros estados. Então, todos juntos com um só objetivo, que é promover uma educação de qualidade, uma educação que faça a diferença na vida de muitas pessoas, não só no Piauí, mas no Brasil. Bem, o Conesc não é apenas um congresso, ele se apresenta como um movimento educacional. Qual é a missão por trás desse projeto? A missão por trás desse projeto é de fato fazer com que cada educador, com que cada profissional que participe do Conesc, ele possa se reconectar com o seu real propósito educacional. Porque além de promover um aprendizado significativo, nós queremos que, de fato, cada indivíduo se sinta fazendo parte da sua identidade profissional na educação e que sinta-se ainda mais presente. Aonde ele possa atuar, ele possa fazer a diferença e possa transformar vidas através da educação. Bem, quais foram os momentos mais marcantes desta edição do Congresso? Todos os momentos foram muito marcantes, todas as palestras foram incríveis e foi muito significativo ver cada palestrante participando. E um dos momentos mais marcantes também foi termos um dos maiores teóricos da educação, o professor Libânio, né, que foi um sonho para vários, inclusive para muitos palestrantes que estavam no palco do Conesc. Para eles foi um sonho dividir o palco do Conesc com o professor Libânio, com o professor José Pacheco, com Marta Relvas, com Rafael Magalhães, vários outros palestrantes também que tiveram presente. Então, foi o que mais marcou, foi justamente isso. E também de várias pessoas que se conectaram, que tiveram a oportunidade de conhecer de perto vários teóricos da educação, como, por exemplo, o professor Libânio. Bem, e na sua visão, qual é o principal legado que o Congresso deixa para os educadores que participaram? O nosso principal legado é que, de fato, após o Conesc, após nos reconectar com o nosso real propósito, nós estamos, sim, de fato, preparados para vivermos a nova era na educação. Não somente no Piauí, mas no Brasil. Bem, muitos professores relatam que saem daqui renovados. Como o Congresso trabalha essa dimensão humana do educador? Então, o Congresso, ele trabalha o educador de modo geral, né? Porque se a educação sozinha não transforma o mundo, sem ela tampouco a sociedade muda. Então, o Congresso, ele é um congresso que ele acolhe, ele é um congresso que, além de ter conhecimentos de diversas áreas, ele busca acolher cada participante, para que, de fato, eles possam se sentir fazendo parte de um todo, para que possamos juntos viver a nova era da educação. Então, não foi só um evento, foi um movimento educacional e uma imersão muito significativa que marcou a vida de cada um que participou do Conesc. Bem, Alessandra, o Congresso já nasce com uma visão de expansão. O que podemos esperar para as próximas edições? Para as próximas edições, a cada ano nós queremos, junto com a nossa equipe, queremos ofertar algo ainda melhor e ainda maior para os nossos participantes. Dizer que as próximas edições, o que irá acontecer ainda é surpresa, mas dizer que 2027 nós teremos sim Conesc, né? Teremos
terceira edição Conesc aqui no território Serra da Capivara, e dizer que você já vá se preparando, se organizando, porque em breve nós vamos lançar a data e as inscrições do Conesc 2027. Queremos agradecer a diretora do Instituto Paulo Freire, Alexandra Miranda, aqui no Jornal Factorama, e vamos aqui agora com o Louquinho da Silva Preguiçolo. É um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios, em nossa bancada. Boa tarde. O que é o projeto Reflexões de um Palhaço e a Saúde Mental, e como surgiu essa ideia tão diferente? Boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Pra quem não me conhece, eu sou o Louquinho da Silva Preguiçolo. Nossa, já ficou emocionado com o negócio. Ai, como você chama mesmo? Mário Rodrigues. Ô, seu Mário, parabéns pelo trabalho, viu, seu Mário? Muito incrível. Eu quero agradecer o pessoal da Serra da Maritaca, né? Tô impactado aqui com a participação, com esse momento. Aí, o que a gente tava falando mesmo? O senhor perguntou do projeto. Isso. Ai, seu Mário, eu já falei que é a minha profissão. Psicólogo, né? Não, sou preguiçólogo, tá? Sou preguiçólogo formado na Universidade de Canceiras, tá? Para quem não conhece, formado na Universidade de Canceiras, tenho especialização em preguiça análise, o senhor conhece? Não. Preguiça análise é incrível, veio da procrastinologia, né? Tenho pós-graduação em peidominologia, o senhor conhece? Não, é incrível também, não. Segundo as pesquisas, segundo a ciência, quanto menor o espaço, maior o impacto, tá? E também na pandemia eu fiz um mestrado de esquecimento de canções e variedades. É incrível, cada vez mais depois da pandemia estão acontecendo, né? Essas mobilidades. E agora, seu Nonato, eu estou fazendo doutorado em análise do empalhaçamento, que é incrível também, tá? E o senhor tinha perguntado para mim sobre o projeto, né? Isso. Eu gosto de falar de saúde mental, eu gosto de trazer reflexões para as pessoas sobre a importância do cuidado da saúde mental, que as pessoas estão cada vez mais descontroladas, as pessoas estão desreguladas. As pessoas não querem falar de saúde mental. Elas querem falar de ganhar dinheiro, de mostrar nas redes sociais que elas estão cada vez mais com as coisas, e tudo não passa de uma grande ilusão. Né? Tá todo mundo despirocado, descoisado, né? Cada vez que o senhor sai de atrás do armário, senhor Mário, a gente começa a conhecer melhor quem a gente é. A gente consegue cada vez mais desenvolver nossas habilidades, consequências e competências. Agora, como nasceu essa conexão entre psicologia e a linguagem do palhaço? O senhor não quer chamar o psicólogo para falar? Pode ser. Pode. Agora, o psicólogo Rafael Magalhães, né? Pois não, agora vamos falar agora com o psicólogo Rafael Magalhães. Como nasceu essa conexão entre psicologia e a linguagem do palhaço? Boa tarde, primeiro, obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo programa de vocês trazerem não só a informação, né, mas vocês abrirem as portas para novas possibilidades. Esse congresso, eu vindo de fora, eu vejo que é um marco na história de São Raimundo Nonato, porque não é todo lugar no interior que estão abertos a essas possibilidades, né? E quando a gente fala de saúde mental, e o senhor perguntando para mim, né, como que surgiu o projeto Reflexões de um Palhaço e a Saúde Mental? Ele surgiu na pandemia, eu como psicólogo, observando que existe possibilidade de aprendizado e de reflexão através da linguagem do palhaço. Eu comecei a escrever como que o palhaço enfrentaria a depressão, a ansiedade, como que o palhaço viabilizaria o aprendizado da importância do cuidado da saúde mental. Vou te dar um exemplo. Você olha o Chaves, você percebe que ele é um palhaço, né? Isso. O Kiko também, ele é um palhaço. Se você observa ali, todos são diferentes tipos de palhaço. A gente tem a Chiquinha, que passa por maus tratos, negligência. Tem o Seu Madruga, que passa por violência, né? A gente tem o Kiko, que é um palhaço que quer sobressair, que conta a vantagem das coisas. E a gente tem o Chaves, que mora em situação de vulnerabilidade, que mora em situação de abandono e negligência, e mesmo assim ele é um palhaço feliz. Ele é um palhaço que sorri, que fica triste,
que se indigna perante as desigualdades e ele é feliz. E a gente precisa aprender que em meio às dificuldades, em meio à vulnerabilidade, em meio às situações, a gente tem que aprender a sorrir, a gente tem que aprender a aprender e olhar sempre a parte boa das coisas. Então, Reflexões de um Palhaço, a saúde mental, nada mais é do que a psicoeducação da psicologia junto com a linguagem do palhaço. Porque utilizar o lúdico pode ser uma estratégia poderosa para falar de temas sérios como saúde mental. Porque a linguagem do palhaço, ela te dá a oportunidade de falar de temas difíceis, temas pesados como hipocrisia, como as violências, como a negligência. Você fala que faz e não faz, você pede para eu fazer e não cumpre, você marca e não tem as suas obrigações. Então a linguagem do palhaço dá para te chamar a atenção, a indignação, né, a injustiça de uma forma mais leve. Se eu for, como Rafael Magalhães, falar sobre as negligências, sobre a negligência, o abandono, as vulnerabilidades, fica muito pesado, as pessoas ficam mais tristes, né? As pessoas ficam mais impactadas de uma forma negativa. Com a linguagem do palhaço, eu consigo deixar as coisas mais leves e ensinar através disso, que é que o Chaves faz pra gente. Bem, muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre emoções. O humor pode ajudar a quebrar essa barreira? O humor, ele te traz a psicoeducação de que é totalmente natural você ficar triste. A emoção, tristeza faz parte da gente. Só que lá na infância, a mãe e o pai da gente falam pra gente o quê? Não fica triste, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Você pode ficar triste, essa tristeza ela vai passar. Né, quando a gente vai no médico e vai tomar injeção, não vai doer sim. Você está mentindo para ele. Vai doer, mas você vai se curar, vai passar, entende? Então, as emoções, através da linguagem do palhaço, a gente consegue aprender que a tristeza faz parte, que a raiva é necessária, você consegue se indignar, você consegue lutar contra a injustiça, você consegue, inclusive, a defender as minorias. Né? Eu não gostei, não faça assim com ele. As emoções, elas fazem parte do nosso sistema nervoso central e através dela a gente consegue se conectar com as pessoas. Então é natural você sentir raiva, é natural você sentir tristeza, é natural você se sentir com medo. O medo é a emoção que faz a gente pensar. O que eu posso fazer? Estou com medo? Vai com medo mesmo? Não! Se prepara para você enfrentar esse medo, se capacita melhor. Você tem que ir, mas você tem que ir capacitado. Bem, Rafael, como o riso pode contribuir para a prevenção de adoecimentos emocionais? O riso faz você repensar, que faz parte você passar por esse medo, passar por essa raiva, passar por essa ansiedade, e você pode aprender com isso. Então, mesmo que esteja triste, por exemplo, se você está num velório, você perdeu alguém querido, você teve uma situação de fracasso, por que não rir disso? Tá tudo bem, eu me ferrei, mas eu estou bem porque eu posso aprender. Eu perdi aquilo que eu queria muito, mas tudo bem, esse é um aprendizado que eu posso melhorar, eu posso me capacitar. Ou então não era para ser do jeito que eu estava esperando, foi de uma outra forma. O riso te mostra a sua vulnerabilidade e a sua capacidade de superação. Bem, Rafael, vivemos um tempo de muita ansiedade e sobrecarga emocional. Como o seu trabalho dialoga com essa realidade? O meu trabalho, através da psicologia e a linguagem do palhaço, se une para o ensinamento que a gente chama de psicoeducação, para a reflexão que a gente precisa pensar como que a gente vive, como que está a nossa sociedade e o que a gente precisa fazer para promover políticas públicas. Olha, um congresso aí que traz a reflexão sobre a educação, mas também dá a possibilidade, a oportunidade de eu falar que os professores, que os coordenadores, que a gestão, a secretaria precisa pensar na saúde mental dos profissionais. Né? Sem saúde mental não há sonhos realizados. Sem saúde mental não há competências desenvolvidas. Então, o objetivo da linguagem do palhaço e a psicoeducação é promover aprendizado e reflexão para melhores desenvolvimentos, qualificações e desenvolvimento. Bem, Rafael, o que você percebe nas famílias, escolas e empresas em relação ao cuidado com a saúde mental hoje?
eu vejo que as famílias estão cada vez mais ansiosas, mais depressivas, mais preocupadas em ter, e se esquece do quanto que elas já têm. E cada vez que a gente se preocupa com a questão do que a gente precisa conquistar, a gente se perde nesse meio do caminho de quem nós somos. Eu sou uma pessoa amável, eu sou uma pessoa que se preocupa com o estado do outro, eu me preocupo em fazer a diferença com a sociedade, eu me preocupo o que eu estou trabalhando hoje para melhorar amanhã. E quando a gente fica pensando mais no ter, a gente passa por cima de pessoas, a gente deixa as pessoas para trás, a gente só está preocupado na questão financeira, só no ter. Então, para a gente conseguir ter mais, a gente precisa contar com pessoas. Sem você me dando oportunidade, eu não consigo divulgar meu trabalho. E sem você não olhando para as possibilidades, você não consegue olhar para um investidor que vem aqui te dar, investir no que você está fazendo. Sem as parcerias, a Alexandra não consegue criar um movimento de promoção da importância da educação, da saúde mental. Então, todos nós dependemos uns dos outros. Aí, voltando na sua pergunta, as famílias precisam saber que elas dependem das secretarias, de novas informações, de novos formatos de meios de comunicação. Nós dependemos uns dos outros. A comunidade é um conjunto do todo. E assim a gente consegue desenvolver melhor novas práticas. Bem, e quais sinais as pessoas devem observar para entender que precisam buscar ajuda psicológica? Quando a gente deixa de fazer o que a gente gosta, quando a gente deixa de estar com as pessoas, quando a gente percebe que a nossa profissão, que a gente faz com amor, está virando um fardo. E principalmente quando a gente percebe que a gente está se desmotivando. Se eu faço o que eu faço, eu amo, quando eu deixo de amar, quando aquilo fica difícil, quando se torna um fardo, é o momento de eu procurar ajuda, de eu procurar saber o que está acontecendo, o que me fez deixar de fazer o que eu amava tanto. A saúde mental nada mais é de que você fazer as coisas que você gosta, da melhor forma, e tendo pessoas à sua volta, que são a rede de apoio, né? São pessoas que te inspiram e que dá para fazer parceria também. Bem, Rafael, o brincar é coisa só de criança ou também pode ser terapêutico para adultos? O meu trabalho ele é voltado especificamente para profissionais, para família, o cuidado de quem cuida, justamente por conta disso. Naquela mudança da adolescência para a vida adulta, a gente vai desconstruindo, a gente vai se preocupando, nós vamos nos preocupando cada vez mais com o ter, e aí a gente se esquece de brincar com as crianças, de ter um movimento de interação com os adultos, de ter um momento de jogar, de ter um momento de se relacionar, de ter um momento de rir de si mesmo. O adulto, ele passa a olhar para o brincar, né, para o sorrir como uma forma pejorativa. Oh, que papelada que você está fazendo, você está passando vergonha, deixa disso. Não, continue fazendo isso porque você me diverte, você abre portas para socialização, entende? Então, o brincar deve ser restaurado, resgatado entre nós adultos. Por que não um personagem? Porque tem uma forma mais leve de fazer rádio, de fazer TV. Por que a gente não tem aqui algo que torne mais leve o ambiente? Essa é a importância de resgatar o lúdico. Bem, Rafael, qual a mensagem você gostaria de deixar para os ouvintes sobre cuidar da própria saúde emocional? A mensagem que eu deixo é que vocês valorizem as pessoas que promovam eventos. Valorize aquela pessoa que vem pedir um apoio para você, que vem pedir uma parceria. Por quê? Porque pessoas com ideias novas geram resultados novos. Não tem outro jeito. Se você não abre porta para novas possibilidades, você sempre vai fazer do mesmo. E não é um olhar de ganhar dinheiro, de se aparecer, não. É o olhar de novas oportunidades, de novos desafios, de novos olhares.
né? Quando a gente tem uma pessoa que quer fazer diferente, aposte nessa pessoa, porque se você não apostar, você vai ser sempre mais do mesmo e vai ter sempre mais do mesmo. E você observa as histórias de pessoas que fizeram a diferença. São pessoas que desbravaram novos caminhos. Eu não sou só um psicólogo, você não veio aqui só para dar risada, você veio aqui para aprender com a linguagem do palhaço e a psicologia junto. Você não está aqui só para fazer um evento, você está aqui para mostrar para a pessoa que a gente precisa fazer diferente. Como a Alexandra falou, é um movimento, não é só um evento, é uma nova iniciativa. Então, assim como vocês, que eu dou parabéns pela oportunidade que vocês dão para trazer informação, que vocês também possam convidar pessoas que façam trabalhos diferentes. E vocês também promovam a importância da rádio, da comunicação, porque ninguém vive de mãos aptando, né? Você precisa investir numa rádio, no produto que você quer divulgar, na TV que você quer mostrar. Isso é importante. Todos juntos nós nos abençoamos, nós investimos uns nos outros. Queremos agradecer as explanações do Rafael Magalhães, psicólogo, da diretora do Instituto Paulo Freire, Alexandra Miranda, aqui no Jornal Factorama. Boa tarde. Boa tarde. Agora em São Raimundo são 13h21.